Olha isso, um estudo feito pela Universidade de Pernambuco aponta que mais de 70% das pessoas que moram perto daqueles geradores enormes de energia eólica têm problemas de saúde relacionados a esses equipamentos. Nos últimos 10 anos, cerca de 150 aerogeradores, é assim que eles são chamados, foram construídos em 6 cidades do estado. É um dos maiores complexos de energia renovável do Brasil. A turbina de 120 metros impressiona, mas ser vizinha delas virou um sofrimento para mais de 300 famílias do estado. Os equipamentos funcionam 24 horas por dia. A casa da Vanessa ficava a menos de 150 metros de uma. Antes a gente não ia na rua comprar feijão, a gente não ia comprar macaxeira, a gente não ia comprar batata doce, porque tudo isso a gente tinha aqui na nossa roça e hoje a gente não tem. Os agricultores contaram que há mais de 10 anos, quando as turbinas começaram a ser instaladas, algumas famílias fizeram acordos com as empresas de energia. Alugaram os sítios para elas e se mudaram. Quem não quis sair recebeu indenizações inferiores a R$30 mil. No caso da Vanessa, o dinheiro foi suficiente para reformar esta casa, que fica um pouco mais distante da turbina eólica. Mas o problema seguiu no mesmo lugar. O barulho é muito intenso, semelhante ao som de uma turbina de avião. Há também um outro problema, essa sombra que fica o tempo todo passando pelos moradores e também nos animais. Hoje eu tenho observado que a minha ansiedade, ela tem aumentado e cada vez que eu tenho alguma crise, vem com sintomas muito diferentes. E aí está sendo, para amenizar, está sendo na base do remédio. Dor de cabeça também, hoje eu não saio sem o meu remédio de dor de cabeça. Seu Simão lamenta o que aconteceu com os animais que ele tinha no sítio. As vacas reduziram a produção de leite entre 18% e 20%. Os suínos entraram no estresse e começaram a se matar, a se comer. A gente andou criando entre 80 e 90 ovelhas. As ovelhas começaram a abortar e, quando paria, abandonavam os filhotes. Depois de 60 anos vivendo no campo, teve que se mudar porque a mulher dele teve uma depressão profunda. Olha, você só quer me tirar daqui depois que eu morrer? Aquele barulho vai dando uma agonia no juízo. Eu fiquei ruim. Aí, graças a Deus, depois que eu saí de lá, estou sossegada, me deito, durmo a noite toda. Uma pesquisa da Universidade de Pernambuco, com a participação da Fiocruz, mostra que mais de 70% das pessoas que moram ao lado dos aerogeradores têm problemas de saúde, como depressão, estresse, ansiedade e divisão. Também a gente percebe a baixa da acuidade auditiva por causa dos ruídos audíveis e também existem as infrações que essas turbinas elas emitem, né, que são sons abaixo de 20 Hz e que causam também problemas no aparelho cardiovascular. E a gente observou, né, que mais de 60% das pessoas usam medicação para dormir. A cada 6 meses, pesquisadores fazem um mutirão de saúde na zona rural de Caetés. Eles mediram que a uma distância de 300 metros da turbina, o nível de ruído é 40 vezes maior do que o saudável. Os auditivos a gente já detectou que em torno de 77% das pessoas possuem algum tipo de perda auditiva. Porque a perda induzida por níveis de pressão sonora elevados, elas são lentas, progressivas e irreversíveis. Então, provavelmente, uma exposição com um tempo maior vai acelerar esse processo todo. A Associação Brasileira de Energia Eólica diz que as empresas estão dispostas a resolver os problemas, mas reforça a importância da transição energética. A principal vantagem da energia eólica, além dela ser uma fonte limpa, renovável e extremamente competitiva, é hoje a fonte de energia mais barata do Brasil. Ela tem um aspecto muito importante na distribuição de renda. Por quê? Ela é desenvolvida principalmente no Nordeste brasileiro, no semiárido. Então, a gente tem levado muito crescimento econômico para a região Nordeste. O Ministério Público disse que instaurou um inquérito civil e que investiga desde 2019 os impactos das turbinas nas comunidades afetadas em 2 parques da região. O MP afirmou que 2 perícias detectaram ruídos acima dos limites legais
e que está em tratativa para a construção de um termo de ajustamento de conduta com as empresas responsáveis. O Ministério Público não pode concordar que as famílias permaneçam no local e sigam sendo impactadas. A transição energética, ela é fundamental diante do cenário de emergência climática. Isso é um fato, isso é reconhecido tanto pelo Ministério Público, pelas comunidades, mas a questão é a forma como se faz essa transição energética. E as pessoas só enxergam a energia como um lado positivo da energia renovável, que de renovável para nós não está tendo nada. Eu fiquei comovido aí com os depoimentos das pessoas. Tinha visto essa reportagem antes de ir para o ar e realmente me tocou pelo fato de você perceber, né, essa gente simples toda de zona rural, né, que não... Enfim, a vida foi toda perturbada pela barulheira aí dessas turbinas eólicas. A reportagem mostra bem, né, como essa energia renovável é importante para o Brasil, para o mundo todo. O Brasil, graças a Deus, tem muito sol, tem essas áreas todas que podem fazer produção de energia por meio do vento, mas deu para a gente perceber claramente como é fundamental fazer ajustes, né, para que as pessoas em volta sejam minimamente impactadas, para que elas não percam o sono, a saúde, está afetando a vida delas, a vida dos animais. A reportagem deixa claro tudo isso aqui para a gente. Nós fomos atrás aí de todos os envolvidos. Vamos então aqui começando com a Agência de Meio Ambiente de Pernambuco, dizendo que elaborou uma norma aí para empreendimentos eólicos que estabelece a necessidade de apresentação de estudos de ruídos e afirmou que o pedido de renovação da licença de operação de um desses parques eólicos foi negado, mas que a Justiça determinou que a operação continue. A Eco Energia, responsável pelo complexo eólico São Clemente, diz que já investiu 25 milhões de reais em reformas residenciais e também na regularização fundiária, beneficiando 129 famílias. A empresa falou aqui para a gente também que construiu 192 cisternas com tratamento de água para a comunidade. Seguimos aqui. Parque Eólico Serra das Vacas diz que cumpre toda a lei em vigor e que possui todas as licenças necessárias. Disse ainda que o Ministério Público não fez perícia no parque. E a empresa Auren, que é responsável pelo Parque Santa Brígida, diz que tem feito estudos técnicos e que está seguindo em diálogo com as autoridades e também com a comunidade. E afirmou também para a gente que tomou medidas como a realocação das famílias e que tem projetos voltados para a geração de renda e bem-estar dessas famílias. Faço mais uma vez um apelo aqui, fundamental que o Ministério Público, com essas empresas todas, com a comunidade, sentem, cheguem a um acordo e façam de tudo aí para que as pessoas possam conviver, né, em tranquilidade, em paz, em segurança e para que essas usinas importantes aí de produção de energia eólica continuem a produzir, a trazer riqueza, a trazer benefício social, benefício ecológico e também emprego. Mas é isso, todo mundo trabalhando junto. Tem tecnologia para minimizar esses ruídos, tem maneiras aí de aprimorar essas turbinas para não ficar essa barulheira na cabeça da população.